Bom, pessoal, dando continuidade, né, aos vídeos sobre a história do Rio Grande do Sul, que é os vídeos que eu estou fazendo para a faculdade, para o segundo estágio. Agora eu vou entrar no capítulo 4 e 5 e vou falar um pouco mais sobre a história do Rio Grande do Sul, né? Vamos nos aprofundar mais nesse tema. Então, nós vamos começar agora. História do Rio Grande do Sul. Agora, a partir daqui, o capítulo 4 e o capítulo 5. Depois que Portugal conseguiu a posse definitiva, expulsaram os espanhóis do território, a cidade de Rio Grande já havia se consolidado desde 1737, mas a fronteira do estado, que só foi definida em 1801 com a assinatura do Tratado de Badajoz. A economia das cidades já fundadas, como Porto Alegre e Rio Grande, era baseada no charque, carne típica da região, e no trigo. 20 anos depois, começaram a chegar colônias de nações amigas, como italianos e alemães. Eles diversificaram a economia e instalaram as instâncias agrícolas, fazendas especializadas. Assim, houve a expansão deste produto por todo o país. Alguns índios haviam fugido e se espalhado, e outros foram escravizados pelos colonos. Outros se incorporaram à sociedade pelo trabalho dos missionários. Então começa a se estabelecer uma sociedade de matriz de maioria europeia. A colonização portuguesa demorou a ocupar o território do Rio Grande do Sul. A assinatura do Tratado de Badajoz, em 1801, foi o que definiu a fronteira do Estado e acabou com isso, finalizando muitos conflitos de posse na região. Grupos indígenas como os Gés, o Tapu e os Guaranis, os Pampianos, ocuparam a região gaúcha até os séculos depois do descobrimento, em 1500. Até os dias de hoje, remanescentes dos índios caigangues ocupam aquela mesma região denominada Cima da Serra. Em 1626, os índios guaranis sofreram o impacto com a chegada dos padres jesuítas espanhóis. Esses padres estabeleceram as missões Guarani, que incorporaram as regiões que hoje fazem parte do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. No século XVIII, o território do Rio Grande do Sul foi disputado entre espanhóis e portugueses, e o Forte de Jesus Maria José foi criado, onde hoje fica a cidade do Rio Grande. A disputa só terminou quando o Tratado de Santo Ildefonso foi assinado no ano de 1777. Nesse acordo, ficou determinado que Portugal tivesse a posse de Rio Grande. O estado do Rio Grande do Sul expandiu sua economia por causa dos imigrantes. Exemplo disso foi a criação de novos modelos de negócio, como as estâncias agrícolas. Aquela região foi palco de muitas batalhas, como a que se tornou mais longa e sangrenta em toda a história, entre os anos de 1835 e 1854, a Guerra dos Farrapos. O estado, que só foi pacificado em 1928 pelo então governador Getúlio Vargas. Mas a Revolução Farroupilha, né, a Guerra dos Farrapos, é tema para outro capítulo. Emancipação nacional e império. Nas lutas em torno do domínio do Uruguai, que iria redundar na criação da província cisplatina e sua transformação num país independente em 1828. Sofreu o território rio-grandense forte sangria de homens e recursos. A região das Missões Orientais, ainda mal povoadas, servira de teatro às incursões determinadas por José Gervásio Artigas, que nela se estabeleceria de cavalhada e gado. Para sustento dessa campanha malograda, o Rio Grande mobilizou todos os seus recursos humanos e materiais. Ao lado das tropas regulares que a corte enviou ao sul, os milicianos locais retemperaram nova camada militar, agora unida estreitamente à estância, com suas reservas do proletariado rural, o gaúcho. Entre os chefes surgiram nomes gloriosos que iriam influir no futuro. O general Bento Gonçalves, José de Abreu, João de Deus Mena Barreto,
José Antônio Correia da Câmara e Manuel Marques de Souza. Nos sucessos da independência, governava a capitania como capitão-general o brigadeiro João Carlos de Saldanha, depois Duque de Saldanha. Em 1821, criadas as províncias em caráter provisório por decreto das Cortes de Lisboa, nas quais deveriam eleger-se juntas governativas subordinadas a Portugal. Saldanha foi eleito presidente. Os eleitores paroquiais, todavia, não cumpriram totalmente o decreto, considerando não escrito o artigo que vinculava o governo a Lisboa. O vice-presidente Marechal de Campo João de Deus Mena Barreto, desconfiado da lealdade portuguesa de Saldanha, criou as condições para o bloqueio político do presidente, que em dezembro de 1822 se retirou para o Rio de Janeiro sem articular defesa da União dos Reinos, com a hegemonia portuguesa. Em seguida ao Fico é o dia do Fico, dia 9 de janeiro, onde o Dom Pedro declarou que não ia embora de Portugal, que ia ficar no Brasil, né? Em seguida ao dia do Fico, as câmaras municipais consolidaram o sentimento nativista, impossibilitando a reação, já ocupado o governo por Mena Barreto. Firmaram-se nessa ação sobre rala camada militar portuguesa, o miliciano local, o estancieiro, a burguesia urbana e o gaúcho. Vamos agora no capítulo 5 falar sobre o gaúcho. O gaúcho. O Rio Grande expandira sua população e suas riquezas. Em 1780, segundo o primeiro recenseamento geral da capitania, a população era de cerca de 18 mil habitantes, enquanto que em 1814 já alcançava a casa dos 71 mil. O número de escravos aumentou largamente neste tempo, nesses 34 anos, de 5 mil para 20 mil, concentrando-se inicialmente nas zonas de produção de trigo atingidas pela escassez de braços. Com a decadência do trigo, o escravo se transladou, em pequena proporção, para a estância, já transformada em unidade produtiva e não mais de apropriação, e em larga escala para as charqueadas. A estância necessitava de pouca mão de obra, embora de costume exagerar a exiguidade do número de escravos nela empregados. No curso do século XIX, as charqueadas assumiram um incremento crescente ao ponto de desarticular a economia de subsistência, que pouco antes tornava a estância um centro quase autarcárquico, servido pela chácara. O pastoreio e o charque tomaram conta da economia e imporiam a importação de gêneros alimentícios. Se a colonização alemã não preenchesse em breve este tempo, prosperaram então os núcleos comerciais com a ascendência de Porto Alegre, que centralizou as trocas das populações de leste de origem açoriana, incentivando focos redistribuidores até as missões. Ao lado de Pelotas, projetou-se a abertura marítima da província. Rio Grande, único porto da costa, embora de acesso difícil, continuavam a ter relevo às vias terrestres que levavam a produção pastoril ao norte por via da Feira de Sorocaba, principal centro distribuidor de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Boa parcela do progresso se deu ao consumo dos efetivos militares, sem embargo dos confiscos arbitrários não raros em toda a região.
O gaúcho é uma denominação dada às pessoas ligadas às atividades pecuárias em regiões de ocorrência de campos naturais do bioma denominado Pampa, que ocorre no sul da América do Sul, em países como Argentina, Brasil e Uruguai, e também aos nascidos no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. As peculiares características do seu modo de vida pastoril teriam forjado uma cultura própria, derivada do amálgama da cultura ibérica e indígena, adaptada ao trabalho executado nas propriedades denominadas estâncias. É assim conhecido em todo o Brasil. A origem do gaúcho. Um estudo genético realizado pela FAPESP revelou que os gaúchos brasileiros dos Pampas são descendentes de uma mistura de europeus e de índios, mas com algumas peculiaridades. O termo também é recorrente, usado como gentílico para denominar os nascidos no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. Além disso, serve para denominar um tipo folclórico e um conjunto de tradições codificadas e difundidas por um movimento cultural agrupado em agremiações criadas com esse fim e conhecidas como Centro de Tradições Gaúchas, ou CTG. A origem. Isso porque a região dos Pampas foi por muito tempo disputada entre Portugal e Espanha, e só foi transferida da Espanha para Portugal em 1750. O estudo também revelou um alto grau de ancestralidade indígena nos gaúchos, pelo lado materno, 52% de linhagens ameríndias, maior do que a dos brasileiros em geral. O estudo também detectou 11% de linhagens africanas pelo lado materno. Dessa forma, os gaúchos da campanha são frutos, sobretudo, da miscigenação entre homens ibéricos com mulheres indígenas e, em menor medida, com as africanas. A região dos Pampas não sofreu influência negativa, não sofreu influência das significativas imigrações açoriana, alemã e italiana, que marcaram a paisagem étnica de outras regiões do Rio Grande do Sul. O antropólogo Darcy Ribeiro escreveu que os gaúchos dos Pampas surgem da transfiguração étnica das populações mestiças de varões espanhóis e lusitanos com as mulheres guarani. Em decorrência da miscigenação étnica, o português falado na região dos Pampas absorveu muitas expressões espanholas, indígenas e algumas africanas. A etimologia. O termo gaúcho originou-se na região conhecida como Patagônia, no sul da Argentina, e em região pampiana, mas como fonte escrita, originou-se no chamado Banda Oriental, um território correspondente ao que são o Uruguai e o Rio Grande do Sul atuais. Encontrada pela primeira vez escrita num documento oficial da administração espanhola em 1771, numa comunicação do comandante de Maldonado, Dom Pablo Carbonell. Em 1780, em um documento de Montevidéu, Guanches ou Guanchos, gentílico dos habitantes das Ilhas Canárias, na fundação de Montevidéu. Gaúcho foi o guancho fugido de Montevidéu, quando o rei da Espanha mandou casais de agricultores das Ilhas Canárias povoarem a recém-fundada Montevidéu. Eles transplantaram a palavra pela qual identificam os habitantes autóctones das ilhas, guanches ou guanchos. Foi essa a origem da palavra gaúcho, com pequena distorção de pronúncia, guanches ou guanchos. Existem várias teorias conflitantes sobre a origem do termo gaúcho. O vocábulo pode ser derivado do guichua, idioma ameríndio andino, ou do árabe, chaucho, um tipo de chicote para controlar manadas de animais. Além disso, abundam hipóteses sobre o assunto. Um registro de seu uso se deu por volta de 1816, durante a independência da Argentina, com o qual se denominavam os índios nômades de pele escura. Os gaúchos ou charruas, daí o chá, chimarrão, infusão de erva mate verde seca e moída,
tomada com água quente em cuia de cabaço ou porongo, sorvida por uma bomba de bambu ou metal. Cavaleiros que domavam e cavalgavam em pelo os animais selvagens desgarrados das estâncias espanholas que procriavam nos pampas argentinos. Segundo Barbosa Lessa, em seu livro Rodeio dos Ventos, o primeiro registro da palavra se deu em 1787, quando o matemático português Dr. José de Saldanha participava da comissão demarcadora de limites Brasil-Uruguai. Em uma nota de rodapé de seu relatório de trabalho, o luso teria anotado a expressão usada pelos da terra para referir-se àqueles índios cavaleiros. O gentílico gaúcho foi aplicado aos habitantes da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, na época do Império Brasileiro, por motivos políticos para identificá-los como beligerantes até o final da Guerra dos Farrapos, sendo adotado posteriormente pelos próprios habitantes, por ocasião da pacificação de Caxias, quando incorporou muitos soldados gaúchos ao exército no final do confronto, sendo Manuel Luiz Osório, um gaúcho que participou da Guerra do Paraguai, e é o patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro. Quando valores culturais tomaram outro significado patriótico, os cavaleiros mouros se notabilizaram na guerra ou confronto com o Paraguai. Também importante para a adoção dessa cultura viva para a representação do estado do Rio Grande do Sul. É a influência do nativismo argentino que no final do século XIX expressa a construção de uma das maiores culturas, se não a maior do Brasil. O cavalo crioulo. Os gaúchos apreciam mostrar-se como grandes cavaleiros, e o cavalo do gaúcho, especialmente o cavalo crioulo, era tudo que ele possuía neste mundo. Durante as guerras do século XIX, que ocorreram na região atualmente conhecida como Cone Sul, as cavalarias de todos os países eram compostas quase que inteiramente por bravos cavaleiros gaúchos. Com sua origem nos equinos das raças espanholas andaluz e jacas, os cavalos crioulos foram introduzidos na Península Ibérica no século XVI pelos colonizadores estabelecidos na América do Sul, principalmente na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru e sul do Brasil. Muitos desses animais passaram a viver livres. Durante 4 séculos, as manadas selvagens que foram formadas enfrentaram temperaturas extremas e condições adversas de alimentação. Tais adversidades imprimiram nestes animais algumas de suas características mais marcantes, como a rusticidade e a resistência. Ainda falando sobre o gaúcho, né? Os gaúchos usam roupas de origem indígena, poncho, lenço colorado, pala e xiripá. E de origem europeia, a camisa, o chapéu, a guaiaca e a bota, assim como a indumentária feminina. E túrquica, a bombacha, além de outros instrumentos, como o tirador, todas adaptadas ao ambiente pampiano. Uma grande parcela da população gaúcha rural, assim como as cidades de pequeno porte, mantém o uso das vestimentas tradicionais, pois são as mais adaptadas à vida campeira. A bombacha é muito utilizada nas regiões da campanha, da fronteira oeste e dos campos de cima da serra. Nas cidades maiores, é possível perceber alguns gaúchos piochados, sendo estes, em sua maioria, integrantes de grupos tradicionalistas e independentes separatistas, ou simples mantenedores da cultura passada por seus ancestrais. Bom, encerrando esse vídeo sobre os gaúchos, sobre o Rio Grande do Sul, né? É um estudo bem amplo. Eu ainda vou continuar um pouco mais. No próximo capítulo, no capítulo 6, eu vou falar com mais destaque sobre a roupa dos gaúchos, a roupa das prendas, né, das mulheres gaúchas. Vou falar também algumas curiosidades que tem nos CTGs, que fazem parte da história do Rio Grande do Sul, né, parte dessa cultura gaúcha.
Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham ficado aqui comigo até o final. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.